Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um vídeo. Como você está? Espero que esteja bem. Uma nova etapa, uma nova semana, primeiro dia da semana, domingo, e vamos enfrentar mais um tempo. Cada dia é um desafio. Cada momento nós vemos algo diferente dentro dos cenários que estamos vivendo. Mas eu quero dizer a você que você deve ser confiante, porque Deus está no controle. Amém? Espero que você esteja bem, espero que você esteja desfrutando da paz que vem dos céus. Eu queria falar um pouquinho essa manhã, essa tarde, essa noite, eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, sobre restaurando a identidade. Restaurando a sua identidade. Você sabe quem você é? Em Cristo Jesus, perante tudo que está acontecendo, as situações parecem que vêm nos afunilando para que venhamos tomar posições e até mesmo ficarmos sem saber o que dizer. Aí vem a questão de identidade. Quem somos? Como pensamos? De que forma eu penso? De que forma você pensa? Qual é a sua opinião? É muito interessante que a maturidade será estabelecida quando aprendemos que a opinião das pessoas não pode dominar nem determinar o que somos. Você é maduro o suficiente para entender quem você é, não o que as pessoas querem que você seja? Pensando assim, sabemos que a opinião não pode transformar, modificar ou até mesmo deformar o que somos em Deus. E é sobre isso que eu quero falar, de maneira bem clara. Se as palavras das pessoas puderem controlar a sua vida, logo elas controlam tudo em você. Assim sendo, você se torna aquilo que elas estão falando de você, ou que elas querem que você seja. Por isso é tão importante nós não entrarmos no relativismo. Você sabe o que é ser uma pessoa que tudo é relativo, sem opinião? Como é importante nós sabermos e termos opinião. O relativismo por si só se torna contra o relativismo. É interessante isso, porque tudo é relativo e chega uma hora que não se torna mais algo relativo. Chega e afunila para algo que deve ser a sua opinião. Então nós precisamos mesmo entender. E é sobre isso que eu quero falar. Não existe maior prisão. Ser refém é terrível. De pessoas que querem comandar as nossas vidas e que querem dirigir os nossos pensamentos. Simplesmente não podemos agradar a grande massa. Entende isso? Você não vai agradar todo mundo. E eu não posso ir com o que todo mundo está pensando. Muitas vezes você vai estar na contramão. E isso é tão importante porque isso define quem você é e de que maneira você pensa. Logo, quando você quer agradar a grande massa, é porque você não sabe quem você é. Perdeu a sua identidade. Por isso eu quero falar sobre identidade. 2 Samuel, capítulo 4, diz a respeito de um personagem bíblico muito interessante, chamado Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era o filho de Jonatas. Mefibosete era neto do rei Saul. Jonatas era filho de Saul, que foi levado pela babá para um local uma cidade chamada Lodebar. E essa cidade estava numa sequidão. E habitava ali pessoas que estavam doentes, mendigos, pessoas que tinham perdido a sua identidade. Em um dado momento, Davi quis fazer bem aos que sobraram da casa de Saul. E de repente ele pergunta: existe alguém que eu possa beneficiar, que eu possa abençoar? E lembraram do neto de Saul. Só que ele tinha um problema. A babá, com toda essa questão histórica e até mesmo da perca do trono, ela deixa ele cair nessa correria toda e ele fica aleijado. E quando foram buscar esse príncipe, ele já não tinha mais identidade. Ele não sabia quem ele era mais. Pelas situações
e por tudo aquilo que ele estava vivendo. Não deixe que as situações, não deixe que o que você está vivendo mude quem você é. E é tão interessante que, segundo Samuel, capítulo 9, 7 e 8, diz assim: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Davi era amigo de Jonatas, filho de Saul, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. A você comerá sempre a minha mesa, a mesa do rei. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Ou seja, ele estava dizendo: quem sou eu para que te preocupes comigo? Sou apenas um cão morto. Um cão morto como eu não necessita cuidados. Ele tinha perdido a identidade de príncipe a identificar-se com um cão morto. As situações nos levam a isso. E nós estamos vivendo situações que eu vejo que por muitas vezes estamos perdendo quem somos. Estamos perdendo quem somos, qual é a nossa identidade. Nós somos cristãos, somos servos de Deus, somos príncipes. E por muitas vezes precisamos voltar à nossa realidade, não à realidade que está no mundo. A palavra de Deus diz assim, que não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar as nossas mentes. Renovar a mente é estar sempre lembrando o que Cristo fez por nós. E quem somos em Cristo? Somos filhos, herdeiros junto com Cristo, co-herdeiros de todas as bênçãos. E pensando nisso, nós precisamos entender isso. Imagine, Mefibosete tinha de si que ele era um cão morto. Alguém que tinha perdido totalmente a sua identidade. Mefibosete teve um trauma. Esse trauma deformou e desconstruiu toda a sua linhagem real. Ele já não se sentia mais um príncipe. E foi aí que Deus agiu através de Davi, para poder trazer a verdadeira identidade deste homem. 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Israel de que Saul e Jonatas havia sido morto. E sua ama o apanhou, fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete, um príncipe que sofreu um grande baque. Um príncipe que em um dia ele perde o avô, perde o pai e não consegue mais andar. Nós precisamos entender que o pecado muitas vezes tira de nós a nossa identidade. Precisamos entender que Jesus veio para nos limpar, nos lavar, nos transformar, nos dar novo nascimento, nova identidade. Não deixe que a situação traga a você algo que você não é. Pense antes de escrever, pense antes de falar, pense antes de colocar a sua opinião. Você é um príncipe, você é servo de Deus, você é filho do Altíssimo. Jesus pagou um grande preço por você. Eu queria encerrar com Apocalipse 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Se você desejar, você pode se assentar na mesa do Rei todos os dias. Você pode ser restaurado, renovado através do Espírito Santo e com certeza o Espírito Santo não deixará você esquecer quem você é em Cristo Jesus. Somos filhos. Um grande beijo. Que Deus abençoe, que Deus possa estar te guardando, que Deus possa estar dirigindo os seus pensamentos. Não seja refém da situação, não seja refém das pessoas, esteja buscando de Deus direção que Ele lhe dará. Amém? Como eu já disse antes, quem pede sabedoria ao Senhor, Ele dá gratuitamente. Boa semana. Até mais.